olha para querer nos parar, para querer nos deter. Quando nós olhamos para a segunda epístola escrita por Pedro, ou melhor, a primeira epístola escrita por Pedro, no capítulo de número 5, no versículo de número 8, Pedro, ele vai dizer o seguinte: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramindo como leão, buscando a quem possa tragar. O que eu acho interessante aqui é porque Pedro, ele registrando isto, ele vai dizer: o diabo, ele não está longe de vós, o diabo, ele está em volta de vós, ele está bramindo como leão, ele está buscando uma oportunidade, ele é oportunista, meus irmãos, e nós sabemos que ele busca uma oportunidade, ele busca uma brecha, ele busca um espaço para que ele possa agir e destruir com a vida do ser humano. Esta é a ação do maligno, esta é a ação do diabo. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos entender que o diabo, ele não perde oportunidade. O diabo, bem na verdade, ele não consegue entender ou sondar a nossa mente, o nosso pensamento. Mas o diabo, ele consegue nos observar, ele consegue ver as nossas atitudes, o que nós fazemos, o que nós necessitamos, ele sabe disto. É não, presbítero Edênio? É. E vamos para a Bíblia Sagrada. Quem vai registrar isto é o doutor Lucas, escrevendo no seu Evangelho. No Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 4, versículo de número 1 a seguir, vai nos dizer que Jesus, cheio do Espírito Santo, ele volta do Jordão e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. O verso de número 2 está escrito: e 40 dias foi tentado pelo diabo. Eita glória. Aleluia. Grande Deus, aleluia. Que o diabo, ele só tenta Jesus no final do processo. Só que Lucas vai dizer que durante 40 dias o diabo foi insistente, meus irmãos. Só que entenda uma coisa: ele foi insistente, mas Jesus estava cheio do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus, só o Senhor é Deus. A diferença, meus irmãos, é quando nós vivemos uma vida cheia do Espírito Santo. Quando nós vivemos uma vida cheia do Espírito Santo, nós sabemos contra quem nós estamos guerreando e quais as armas que devemos usar para esta guerra. Jesus está cheio do Espírito Santo, o diabo começa a tentar. Só que quando Jesus está findando estes 40 dias, o diabo olha e percebe que Jesus não está se alimentando. E o que é que ele vai investir? Ele chega e diz: olha, se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães, porque ele está observando e está vendo que Jesus não está se alimentando. Glória a Deus, aleluia. Você acha que Senhor é Satanás não Deus. sabe do que você precisa e do que você necessita? É, Deus. Só que eu entendo uma coisa, pastor: quem vive uma vida cheia do Espírito Santo, ele tem discernimento do céu para compreender o que é de Deus e o que não é. Glória, aleluia. Só o Senhor é Por isso que nós Deus. precisamos viver uma vida cheia do Espírito Santo. É, Deus, Para compreendermos aquilo que Deus está nos entregando e aquilo que o diabo está nos oferecendo. Oh, Aí glória a Jesus, ele vai usar a Deus. primeira arma. Qual que é a arma? Jesus vai dizer: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. O que Jesus vai usar para vencer o inimigo é a palavra, porque quem tem uma vida cheia do Espírito Santo, ele tem uma vida Glória a plantada, ele Deus. vive na Deus, aleluia. Só o Senhor é Deus, Pai. O diabo tenta Jesus pela segunda vez e Jesus vai dizer: está escrito. Porque não basta só viver uma vida cheia do Espírito Santo, tem que conhecer de Bíblia, tem que conhecer a palavra. Presbítero Edênio, não é? Vem comigo na Bíblia Sagrada, na primeira epístola escrita por João, capítulo de número 2, versículo de número 14. João vai escrever dizendo o seguinte: eu vos escrevo, Pai,
paz, porque conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Sabe por que vocês são fortes? É porque a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Quem tem palavra no coração, quem tem palavra na alma, ele está revestido. É a palavra, é a palavra. Só que é a palavra de Deus, abre a boca para a glória. Só que é a palavra de Deus, abre a boca para a aleluia. O salmista vai dizer: esconde a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Quando nós carregamos esta palavra, meus irmãos, nós temos, aleluia, a firmeza, a convicção. Quando nós vamos percorrendo a Bíblia Sagrada, nós vamos observar o que João vai escrever no seu Evangelho, no capítulo de número 8. Quando nós observamos, aleluia, o versículo de número 32, nós vamos entendendo isto, aleluia. Quando nós começamos a entender, ele vai dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Oh, glórias, aleluia. Nós temos o conhecimento de Cristo. E como que a igreja pode conhecer Cristo? Através da palavra. É verdade, Senhor da glória. É a verdade que liberta. João 14,6. E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus, ele é a verdade que liberta. É Deus, é verdade, poderoso Deus. Esta verdade que liberta. Nós precisamos ter intimidade com esta verdade que liberta. Aleluia! Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós entendemos isto, meus irmãos. Conhecendo a verdade que é Cristo Jesus. Quando nós observamos, nós vamos entender: o diabo, ele é oportunista. Ele não perde a oportunidade. Quando se dá legalidade, ele entra para destruir. E o interessante é que em Lucas, no capítulo 4, nessa mesma tentação, precisa entender isto. Esses dias eu falei lá na nossa igreja, que nós conhecemos muito de palavra, queremos transmitir muito de palavra, mas as igrejas estão esquecendo que tem um adversário que peleja todos os dias. E nós não entendemos a forma dele trabalhar, e nós precisamos compreender, porque todo o exército, ele se prepara para ir para uma guerra, e ele estuda todas as estratégias do seu inimigo, do seu adversário. Então nós precisamos entender, porque em Lucas capítulo 4, quando o diabo ele está tentando Cristo, nós vamos observar que quando ele não consegue, através da mentira, ele vai usar a verdade para querer vencer a Jesus. É verdade. Presbítero é bem, não é não? É. O diabo, meus irmãos, se ele não conseguir nos derrubar com a mentira, ele vai querer usar a verdade para querer nos derrubar. E como que eu posso fazer para que eu não venha cair neste laço? Você precisa fazer o que Paulo fez. Quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 16, nós vamos observar, neste capítulo 16, que o apóstolo Paulo, ele tinha uma vida de oração diante do Senhor. Quando nós começamos a observar a Bíblia Sagrada, nós vamos entendendo que o apóstolo Paulo, ele vivia uma vida de oração. E no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, ele vai orar juntamente com Silas. E a Bíblia Sagrada diz que uma jovem com espírito de adivinhação se levanta e começa a clamar, dizendo, versículo 17 do capítulo 16 de Atos dos Apóstolos: estão seguindo a Paulo e a nós. Clamava dizendo, estes homens. Se nós lermos os versículos anteriores, nós vamos ver que está falando de uma menina, de uma jovem, que tinha um espírito de adivinhação. Ela clamava dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Esta jovem estava errada nas suas palavras? Não. Porque Paulo e Silas anunciavam o caminho da salvação. Ela estava certa.
Imagina se Paulo e Silas fossem alguns crentes que não têm uma vida de oração nos dias de hoje. É verdade. Iria bater no dedo e iria dizer para a multidão: tá vendo aí? Nós somos homens de Deus, nós anunciamos o caminho da salvação. Mas a Bíblia diz que Paulo, ele olha e repreende, e quando ele repreende aquela menina, é liberta. Por que, presbítero? Porque tinha uma vida de oração. A segunda arma que a gente deve usar é uma vida de oração. Porque se você ora, Deus não vai deixar você confundido. Se você ora, Deus não vai deixar você enganado. Se você ora, Deus não vai deixar você envergonhado. Olhe para seu irmão com autoridade, diga para ela, viva uma vida de oração. Viva uma vida de oração. A segunda arma que a igreja tem é uma vida de oração. É Deus poderoso. Quando nós oramos, meus irmãos, nós temos intimidade com Deus. Quando nós oramos, nós temos comunhão com Deus. Quando nós oramos, Deus, Ele mostra. Deus ainda usa, meus irmãos, quem vive uma vida de oração. Olhamos para a Bíblia Sagrada e nós vamos entendendo isso. Primeiro, há um adversário que ele peleja contra nossas vidas. O versículo 10 do capítulo 6 de Efésios. Observe o que Paulo vai dizer: nos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Por que Paulo está dizendo fortalecei-vos no Senhor? Porque a guerra é espiritual. É verdade. Se a guerra fosse física, certamente ele mandava procurar uma academia ou algum esporte para que ele pudesse se fortalecer. Mas como ele entende que a nossa guerra é espiritual, ele vai dizer: nos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Sabe o que é que Paulo está dizendo? Somente um crente fortalecido em Deus, ele tem capacidade para vencer o adversário. Somente uma igreja fortalecida em Deus, ele tem força para vencer o adversário. É Deus poderoso, Deus tremendo, Deus de glória. Então, menina, esta força não vem da terra, esta força vem do céu. Quem nos concede esta força é Deus. É, Senhor da glória. O mesmo Paulo, ele vai dizer o seguinte: eu posso todas as coisas em Cristo Jesus que me fortalece. Por gentileza, segure na mão de alguém nesta noite. Se você puder, segure na mão de alguém, porque Deus está na casa e Ele vai começar a fortalecer este crente que você está segurado na mão dele. Aleluia. Quem sabe o adversário tem se levantado contra a vida dela, contra a vida dele, mas nesta noite Deus está aqui para te dar força, para te dar força, para te dar força, para você vencer este adversário, para você vencer este inimigo. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 37 a seguir, vamos ver que Davi se dispõe a enfrentar um gigante que estava atormentando o povo de Israel, que estava afrontando o povo de Israel. Mas sabe por que Davi venceu Golias? Porque no versículo 13 do 16, ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Continua segurando na mão de alguém, porque o Espírito Santo de Deus vai começar a revestir esta pessoa de autoridade agora. O Espírito Santo de Deus vai começar a revestir esta pessoa de autoridade aqui agora. Isso aqui é para quem recebe a palavra. O Espírito Santo de Deus vai começar a dar força para esta igreja agora. Porque na segunda epístola ao qual Paulo escreve a Timóteo, capítulo 1, versículo 7, ele vai dizer: porque Deus não nos deu o Espírito de temor, mas o Espírito de fortaleza. O Espírito Santo te fortalece agora.
volte para o meio dos mares, ainda que as águas rujas se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, ao rio cuja corrente alegra a cidade de Deus, o santuário da morada dos Altíssimos. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus ajudará desde o romper da manhã. As nações se travesseiram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Vem comigo, o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E que contemplai a obra que o Senhor tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra. Que do arco porta-nossa, que nos carros do fogo. Aquetai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor dos Exércitos está com a sua igreja pastora. O Senhor dos Exércitos está contigo, pastora. O Senhor dos Exércitos aqui está contigo. Pelejando nesta noite, pelejando nesta noite. O adversário se levantou. O vento foi soprando, mas Deus está dizendo: eu sou teu escudo. Eu sou teu escudo. Eu sou teu fortaleza. Pega agora. Há uma glória aqui nessa casa. Há uma glória aqui nessa casa. O varão de guerra desceu aqui nessa crise. Para pelejar, para pelejar, para pelejar. E vestimos-nos das armas da luz. A nossa guerra é espiritual. É espiritual. Aleluia, aleluia. Aleluia. Oh, Espírito. Ei, Darabassabe, Aramanai, Decaia. Ih, Darabassurian, Daramanai, Decovanélia. Oh Deus poderoso, Deus de mistério
João vai dizer: filhinhos, sois de Deus, aleluia, e já tem vencido, aleluia, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo, maior é o que está em vós do que o que está no mundo. E quem é que está em vós? A presença do Espírito Santo. Para a primeira epístola escrita por João, capítulo 3, versículo 8, João vai dizer, aleluia, quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Sabe para que Jesus se manifestou? Para desfazer as obras do diabo. É Deus, aleluia. É isso que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, meus irmãos, nós vamos ver primeiro 1 Samuel capítulo 17, nós vamos ver que há um gigante, Golias, está afrontando o povo de Israel 40 dias. A Bíblia Sagrada vai nos dizer: pela manhã e à tarde os gigantes se levantavam. Davi se dispõe a ir à guerra. Você conhece a história, eu não vou me aprofundar nela. A Bíblia diz que quando Davi diz: eu vou para a guerra enfrentar este gigante, aqui é uma forma simbólica. Golias, ele representa o diabo. Por que, presbítero Edênio? Se você é bom de Bíblia, você vai entender. Porque o gigante está afrontando o povo de Israel 40 dias. Lucas capítulo 4, quantos dias que o diabo estava tentando Jesus? 40 dias. É verdade. Só que no arraial de Israel vai chegar Davi, um jovem, cheio do Espírito Santo, e diz: eu vou enfrentar este gigante. É verdade. Irmãos, se você não se posicionar contra o gigante que se levanta sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu ministério, ele vai continuar te afrontando até te vencer. É Deus poderoso. É Saul, quando ele via o gigante, ele fugia. Todo o exército de Israel fugia. Mas Davi, cheio do Espírito Santo, oh glória, carregando a presença de sim, Deus. Deus. Quando ele vê o gigante, ele diz: quem é este circunciso? É Deus poderoso. Para afrontar o exército do Deus vivo. Glória. Sabe o que Davi está dizendo? Este povo tem dono. É Deus. Eu vou liberar a palavra para ele. Oh glória. Este povo não está desamparado, É não. poderoso. Esta igreja não está desamparada, não tem. E o dono da igreja não perde batalha, o dono da igreja não perde pé. Deus, nosso Senhor é Deus, Pai. É verdade, Deus poderoso. Sabe o que é que Saul vai fazer, Davi, já que tu vai para a batalha? Pega a minha armadura, Davi, veste e vai para a batalha. Oh Deus. Davi até coloca a Aleluia. armadura de Saul, mas começa a caminhar um pouco e diz: eu não consigo usar estas armaduras. Sabe por quê? Porque Deus quer te usar naquilo que Ele te deu. As armaduras de Saul não servem para você ir para a guerra. É Deus, é Deus quer te usar verdade. naquilo que Ele já te entregou. Convertido, rapaz. É simples, é na simplicidade que Deus quer te usar, é na simplicidade que Deus quer te exaltar, é na simplicidade. Tem gente querendo usar as armaduras de Saul para vencer o gigante, não dá certo. Vai com aquilo que Deus te entregou. Eita glória. Davi só tem uma funda, mas É está cheio da unção e cheio da presença. Davi só tem uma funda, mas está cheio do Espírito Santo. Aleluia. Não fica de pé nenhum gigante diante de alguém que carrega a presença de Deus. É Deus, é verdade, Senhor da glória. Não queira pegar a armadura de alguém que não tem compromisso com Deus. É Deus tremendo, poderoso. Irmãos, eu prego Bíblia, mas também eu prego exortação também. É, grande Deus. Por quê, pastor? Tem gente que quer pegar as vestes de Saul e dizer: eu vou usar as vestes de Saul É para Deus. vencer o gigante. E não dá certo. Não dá certo. Use aquilo que Deus te entregou. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que Davi, ele vai e vence a guerra com uma funda. É, Pai.
E Deus deu vitória para Davi. Grande Deus. Segunda guerra da Bíblia. Quando nós olhamos para 2 Crônicas, capítulo de número 20, está se instalando uma guerra contra o rei Josafá. A Bíblia diz que agora o Senhor, ele vai dar orientação para o rei Josafá e Deus vai dizer o seguinte: Josafá, amanhã você vai para a guerra. Só que naquela época era costume o exército usar lança, espada, os seus arcos, tudo isso o exército usava. Aí Deus vai dizer: nesta peleja não tereis que pelejar, pois eu pelejarei por vós. Glória a Deus, aleluia. Se é Deus que vai pelejar, é Deus que vai dar as estratégias certas. É Deus. Levante a sua mão para o alto que eu vou liberar uma palavra. Glória a Deus. A partir de hoje, isso é para quem crê, isso é para quem tem fé. Meus irmãos, é para quem crê, para quem acredita. Oh, a partir de hoje, Deus vai te dar a estratégia certa para vencer a guerra espiritual. A partir de hoje, Deus vai te dar a direção certa. A partir de hoje, Deus vai te dar a direção certa para vencer esta guerra. Se Deus, ao Senhor é Deus. Os levitas É Deus. Jefferson, tem um momento que Deus quer que Eita, nós Deus! glória a Ele. Porque enquanto os levitas iam adorando, pastor, a Bíblia diz que o Senhor começou a colocar emboscada contra o exército inimigo. Eu não sei se você acredita, mas enquanto você está adorando a Deus aqui, as cadeias estão caindo por terra. Enquanto você está... Deus aqui... que recebe essa palavra, então começa a adorar ele agora. Ei, canta lá, managa séria. É na adoração que Deus vai pelejando por você. Vamos colocar em uma ordem. Primeira arma que a igreja tem, a palavra. Segunda arma que a igreja tem, a oração. E olhando para 2 Crônicas, capítulo 20, a terceira arma que a igreja tem se chama adoração. Você sabia que a sua adoração é uma arma? Presbítero Edinho, não. Olhe para a Bíblia. Quando Saul estava atormentado pelo espírito mau, disseram para ele: glória a Deus, saiba tocar, traz um músico. Para quê? Para quando o rei Saul se sentir atormentado por este espírito, essa pessoa consiga tocar e trazer alívio para o rei. E quem é esta pessoa? Chama Davi. Eita, glória! Davi sabe tocar. Sim, Davi Deus. sabe adorar. E quando Davi adora, meus irmãos, ele traz a presença do Deus Todo-Poderoso para o ambiente. Já viu aqueles crentes, meus irmãos, que quando ele começa a adorar, a presença de Deus desce no ambiente, a glória de Deus toma de conta da casa. Eu não estou falando em adorar, em pegar o microfone, não. Eu estou falando em adorar no teu glória a Deus, no teu aleluia. É diante desta adoração que Deus começa a manifestar a glória a Deus. Ai, calabacédia, canta névia. Grande Deus. Deus não está procurando bonitinhos, não. Grande Deus. Deus está procurando um grupo aí. Deus está procurando um grupo aí. Qual que é este grupo? João capítulo 4, a partir do versículo 32 a seguir. Porque o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Deus não está procurando um falso adorador. Deus está procurando um verdadeiro adorador. Deus não está procurando quem se veste bonitinho. Deus está procurando um verdadeiro adorador. Deus não está procurando quem fala bonito. Deus está procurando verdadeiro adorador. Cadê os verdadeiros adoradores? Está na casa. Os verdadeiros adoradores. Que agora é o Pai em espírito e em verdade. Eita, glória. Se é verdadeiro adorador é porque tem falso adorador. É Deus. O falso adorador só adora quando tudo vai bem. O falso adorador só adora quando todo mundo aplaude ele. O falso adorador só adora quando todo mundo dá tapinha nas costas dele. O falso adorador só adora, meus irmãos,
pode estar passando por luta, pode estar passando por prova, pode fechar a cara para ele, pode virar as costas para ele, mas ele está adorando. Davi é verdadeiro. E Davi vai escrever o Salmo 23, o verso 4, e Davi na sua adoração vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Eita glória! Aleluia! Verdadeiro adorador. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos observar, meus irmãos, que nós lutamos uma guerra espiritual contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestes. Nós observamos que a nossa guerra ela é espiritual. Entenda bem isto. Paulo vai dizer no versículo de número 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito isto, ficai firme. Estais, pois, aleluia, firme, tendo cingido o vosso lombo com a verdade, vestido a couraça da justiça, calçado os pés na preparação do evangelho. Olha só a armadura que ele está falando aqui. Quando nós olhamos calçando os pés na preparação do evangelho, isto fala de palavra. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, irmãos. Observe que as armaduras que Paulo está falando aqui, em um sentido espiritual, ele vai falar sobre a couraça, sobre o escudo, ele vai falar sobre calçar os pés na preparação do evangelho, ele vai falar sobre a espada do Espírito, ele vai falar sobre o capacete da salvação. E nós sabemos que todas essas armaduras têm uma afinidade. Ou seja, por que o capacete da salvação? Porque o capacete ele protege a cabeça. E qual que é este capacete aqui que Paulo ele está falando? Ele protege a nossa mente. Porque existem guerras, confrontos que nós enfrentamos na nossa mente. É verdade. Pensamentos. É, Deus. É por isso que Paulo ele está aconselhando, tomando também o capacete da salvação. São setas que o inimigo lança, meus irmãos. Para quê? Para Espírito Maligno? Para querer nos parar. Para querer fazer com que nós venhamos recuar. Mas entenda uma coisa: as armaduras de Deus, nesta noite, está sendo entregue para quem crê. Glória a Deus. Quem crê, se coloque de pé por gentileza. Se coloque de pé por gentileza. Aramando mandacanda rubiandera. Mederamente uruquiando rabacanda ras. Aleluia. E de pé como você está, se você puder mais uma vez, segure na mão de alguém. Segure na mão de alguém. Este é um soldado. Este é um homem e uma mulher de guerras espirituais. Só Deus sabe o confronto que você enfrenta todos os dias. Só Deus contempla as guerras que você tem enfrentado todos os dias. Não é contra o seu marido, não é contra a sua esposa, não é contra os seus filhos. São guerras espirituais. O diabo ele quer te parar de todos os jeitos. O diabo ele quer te parar de todas as maneiras. Mas Deus está dizendo nesta noite: revesti-vos de todas as armaduras de Deus. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. O Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo da verdade, o Consolador, o amigo meigo Espírito Santo, o intercessor da igreja. Paulo vai dizer que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo da verdade que o mundo não conhece e não pode receber. Mas a igreja o conhece porque está com a igreja.
Esse Espírito Santo, ele vai começar a revestir crente aqui agora. Não se preocupe se você, aleluia, olhar para a direita e ver este crente, ele dando lugar para o Espírito Santo trabalhar na vida dele. O Espírito Santo vai começar a entregar as ferramentas espirituais para guerras espirituais. Toda ferramenta preparada contra a tua vida, toda ferramenta preparada contra a tua casa, não prosperará. Querido Espírito Santo, eu te faço um pedido aqui agora. Começa a encher este crente agora de ousadia e de autoridade. Querido Espírito Santo, eu te faço um pedido agora. Começa a revestir ele agora da couraça da justiça. Começa a revestir ela agora da couraça da justiça. Pega o escudo da fé agora. Coloca o capacete da salvação sobre a vida dele agora. Querido Espírito Santo, começa a colocar nos pés calçado de fogo agora. Querido Espírito Santo, começa a trabalhar nesta vida agora. Agora. Seja revestido de autoridade agora. Seja revestido de ousadia agora. Há uma glória que desceu na casa agora. Há uma glória que desceu na casa agora. Seja revestido de autoridade agora. Seja revestido de poder agora. Pega agora. Pega agora. O Espírito Santo de Deus vai começar a arrebatar crente aqui agora. Seja arrebatado agora. Seja arrebatado agora. Pega agora. O céu se abriu, a glória desceu. O céu se abriu, a glória desceu. O céu se abriu, a glória desceu. A glória. Vai amando, aleluia, Espírito Santo da verdade, começa a trabalhar nesta casa agora. O Senhor que conhece o coração, o Senhor que tem contemplado as guerras, o Senhor que tem contemplado os conflitos. Deus está dizendo para alguém aqui nesta noite: não vai ter morte. O sepulcro está sendo fechado agora. As cadeias estão caindo por terra agora. Eu tenho contemplado as angústias, as pedradas, as calúnias, os levantes contra a tua vida, os grupinhos que têm se formado para falar a respeito da tua pessoa. E assim diz o Senhor para ti: quem tentará acusação contra os meus escolhidos? Se é eu que justifico, se sou eu quem guardo, se sou eu quem levanto, se sou eu quem honro. Assim diz o Senhor para ti, filha. Há um revestimento que desce sobre a tua vida aqui agora. Tu pensa que a obra que eu tenho para contigo na terra é pequena? Não tem chegado ainda ao teu coração aquilo que eu tenho preparado para ti nesta terra. Primeiro eu começo a te dar força, porque tu precisa receber força para continuar a caminhada.
Recebe força agora. 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 Agora há uma autoridade que está descendo sobre a tua vida. Porque essa autoridade é necessária para tu usar na minha obra. Há uma autoridade que desce agora, agora. Pega! Recebe autoridade, recebe autoridade. Segure na minha mão. Assim diz o Senhor para ti, filho. Eu tenho uma chamada na tua vida. Eu tenho um mistério contigo na terra dos viventes. Assim como eu fui com o rei Josafá, eu serei contigo no processo da caminhada. Filho, o que eu tenho para contigo, o homem pode tentar travar, mas não vai conseguir travar. Filho, o que eu tenho para com a tua vida, o homem pode se levantar para querer barrar, mas não vai conseguir barrar. Filho, eu irei adiante de ti, e direitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos, e tu saberás que eu sou Deus na tua vida. Filho, continua fazendo para mim, com amor, com sinceridade. Deixa que no resto eu cuido. Deixa que no resto eu cuido. Vai marchando e fazendo a minha obra. Deixa que no resto eu cuido. E Deus está dizendo, libera a minha palavra sobre a vida dele, que toda ferramenta preparada contra a tua vida não prosperará. E toda língua que se levantar contra a tua vida, em juízo tu a condenará. Esta é a herança que o Senhor dá para os seus filhos. Se prepara, há um novo tempo chegando para a tua vida, para o teu ministério. Eu estou vendo o vento sendo soprado. E eu perguntei para Deus, para que é este vento soprado contra a vida do teu servo? E Deus falou ao meu coração, diga para ele que este vento não é para matar ele. Este vento é para abrir um novo caminho que vai dar acesso para ele chegar do outro lado. Te prepara, porque tu chegarás do outro lado, juntamente com a tua família, e tu dirás, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus! A igreja que pode, aplaude e glorifique ao Rei dos Reis e Senhor do Senhor! Por gentileza, chega à minha frente, me deixe de ver. Segura na minha mão. Assim diz o Senhor para ti. Eu não escolho alguém. Eu não levanto alguém para que esta pessoa seja envergonhada, para que esta pessoa seja desprezada. Arai que tu que andarás. Tu saberás que é o Senhor que ergue o necessitado. Tu saberás que é o Senhor que faz assentar em lugar de príncipe. É Deus que muda as estações. É Deus que estabelece os reis. E eu falei para Deus um dia, Deus, se o Senhor quer me usar como profeta, eu quero ser usado dentro da tua palavra. E Deus está dizendo, então fala para minha filha o que está escrito em Isaías 41, versículo de número 10.
Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e eu te sustento com a destra da minha justiça. Assim diz o Senhor para a tua vida nesta noite. Eu não perdi o controle, não. Eu continuo no barco. Ele continua no barco da tua vida. Deixa ele conduzir a embarcação. Na embarcação não vai ter perda. Na embarcação não vai ter frustração. Na embarcação não vai ter vergonha. Haverá dupla honra para a tua vida, para a tua casa. Recebe em nome de Jesus agora. Dupla honra chega para a tua vida. Dupla honra chega para a tua vida. Em nome de Jesus. Coloque a mão no coração, igreja. Coloque a mão no seu coração. Eu vou entregar o microfone. Pai, no nome de Jesus Cristo de fé, continua fortalecendo este crente. Continua dando graça, dando força. Continua, Senhor, revestindo ele, revestindo ela, para que ele possa vencer. E para que nós possamos dizer que em Cristo Jesus nós somos mais. Nós somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Bata no peito e diga: em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Em nome de Jesus. Quem pode, aplaude e glorifica. Deus abençoe. Deus abençoe os pastores. Aleluia. Meus irmãos, rapidamente, após terminar o culto, eu trouxe comigo alguns